Quero dar as boas-vindas a vocês que estão nos acompanhando nesse evento, agradecer pela presença, agradecer aos nossos palestrantes, a Bia, ao professor Cláudio, eu os apresentarei em seguida. Eu quero dar, então, as boas-vindas a esse nosso programa de eventos e webinar da FIA, né, que é um conjunto de palestras apresentadas por professores da própria FIA, professores externos, também especialistas de mercados, e abordam os diversos temas da administração. O nosso objetivo é ajudar os gestores, as empresas, os profissionais, estudantes, a não só entender esse nosso cenário, mas muitas vezes redefinir as suas atividades, né? Nesse novo normal, ou novo anormal, como muitos estão chamando já, né? Num cenário mais competitivo, mais bem econômico, social, de uma forma mais ampla. Para que a gente possa colaborar, então, dessa forma, a FIA, aqui dentro da FIA, nós elaboramos uma programação bastante ampla, né, e o mais completa possível, na área de gestão de pessoas, finanças, marketing, gestão empresarial, cenário econômico, gestão de projetos, enfim, gestão de riscos, claro, né, dentre uma série de outras áreas, né, para que todos possam acompanhar o que pensam esses profissionais como a Bia, o professor Cláudio, né, que tem também contribuído para estabelecer as estratégias, crescimento nas organizações e até o crescimento do nosso próprio país. Então, eu gostaria que vocês ficassem atentos à nossa programação aí, que está sempre publicado no site fia.com.br, praticamente um evento desse por dia, para colaborar com o mercado de uma forma mais ampla possível. Para quem não conhece a FIA já é reconhecida mundialmente como uma das mais importantes referências na excelência em ensino, principalmente ensino executivo, né? Tem se mostrado como uma das mais avançadas instituições do ensino no mundo, já ganhando diversos prêmios, inclusive como a instituição mais inovadora da América Latina, por algumas vezes, né, pela European CEO, e ela vem se inserindo internacionalmente, promovendo convênios, intercâmbio com as principais universidades nas Américas, em toda a América do Sul, Central, América do Norte, Estados Unidos, Europa, Ásia, enfim. Nós atuamos, então, em educação, desde o curso de graduação, nos cursos de educação executiva, de pós-graduação, MBA, pós-MBA, mestrado, né? E também em educação executiva no formato EAD. A nossa consultoria, como o Geri, que está aqui hoje organizando esse evento, já realizou mais de 8.000 projetos no Brasil inteiro, até fora do país, desenvolvendo e gerando conteúdo, conhecimento, muita inovação e estratégias transformadoras para os profissionais e organizações, tanto do setor público quanto da área privada, né, terceiro setor, enfim. Na área de pesquisa, a gente realiza ranking de varejo, índice de credibilidade na Black Friday, índice de credibilidade na Black Friday. Está chegando aí. Vamos ver o que vai acontecer, né? A gente também faz as pesquisas melhores empresas para trabalhar, né? Agora, numa nova fase, essa pesquisa agora chama-se FFEX, FIA Employee Experience, né? Em parceria com o UOL, que vai trazer a pesquisa aos lugares mais incríveis para você trabalhar. Também faz as empresas mais do Estadão, que revela as maiores empresas, tanto nas questões financeiras, com o que a gente chama de índice financeiro, mas também na área de inovação e governança. E, senhores, a gente está completando 40 anos de existência, a gente fica focando o futuro o tempo todo, quarentinha chegando. A gente quer construir uma sociedade mais evoluída mesmo, né? Contribuir para a gestão do negócio, para contribuir para as empresas, desenvolvimento e competitividade do nosso país. Acho que essa é uma constante no nosso mercado, que está mudando, não? Haja visto o que aconteceu nesses últimos 5 meses, a gente vai ver aí os riscos todos que tem trazido para a gente, que vocês vão ajudar a dirimir parte deles, né, professor? Então, a gente quer ajudar aí as empresas, que essa é a nossa vocação, né? Tentar construir um futuro, né? Trazendo conteúdos, conhecimento do mais alto nível. E para isso, no evento de hoje, eu quero apresentar o nosso mediador. Já falamos algumas vezes, professor Cláudio Luraski. Ele é CEO do Grupo Altíssimo, membro de especialistas da FIA, nosso professor aqui,
conselheiro na Câmara Italiana de Comércio da Associação Comercial de São Paulo. Economista, pós-graduado em Estratégia, Administração de Produção, Marketing, Finanças, MBA em Finanças e Gestão. Business Administration na Wharton School, Consumer Neuroscience e Neuromarketing na Copenhagen Business School, Estratégia de Negócio pela Virginia University, mais de 35 anos de experiência profissional em large accounts, em companhias abertas, SEC, nas áreas de Corporate Finance, M&A, Rising Funds, Finance, Tax, Gestão, Desenvolvimento de Negócios e Management Consulting. Professor Cláudio, toda vez que eu começo a te apresentar, eu fico até, né, cansado de tanta conversa aí. Então, muito obrigado por você estar aqui conosco, trazer o conhecimento aqui. Bia, mais uma vez, muito obrigado por você estar participando também. E bom evento para todos vocês. Muito obrigado pela participação de todos. Professor Cláudio, contigo agora. Obrigado, querido. Boa noite, Alonso. Obrigado. Mas é verdade, não tem fim, né? Quando vai falando, não tem fim, pô. Pelo amor de Deus. Aí parece que eu estou mais velho do que eu sou, né? Vamos lá. Começou cedo, né? Começou cedo. É verdade, é verdade. Boa noite a todos. Boa noite, Bia. Muito bem-vinda a mais uma live do GERI. O tema de hoje é logística, gestão de risco, estratégia e tendências. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao querido do coração, o professor Eduardo Vasconcelos, pela iniciativa do GERI e poder torná-lo realidade. E hoje isso é presente dentro da estrutura de consultoria. É um grande amigo, sabe muito do tema. Como toda live eu faço, eu quero que você coloque na sua cabeça e não esqueça que o GERI não é uma metodologia de prateleira. Eu venho falando isso o tempo todo. Então, não é uma metodologia de prateleira, não é meia dúzia de ferramentas que você compra. Isso, na verdade, é uma metodologia feita tailor-made, com uma equipe multidisciplinar, para que entenda exatamente a gestão de risco da empresa. Então, não é uma coisa assim, eu estou com uma dor aqui, tomo uma aspirina. Não é isso. Então, a gente precisa entender a organização, ver por onde ela está andando, quais são os pontos, quais são os gargalos, etc, etc, etc. Então, é um trabalho muito mais complicado de ser feito. Então, por isso que a gente precisa entender a empresa. Não é um trabalhinho simples, não. E a gente montou um time multidisciplinar, bem pesado, uma estrutura pesada, usando toda essa experiência de mais de 8.000 projetos, usando todo o corpo acadêmico. Então, o GERI tem esse DNA de conhecimento e de fazer. Então, todo esse corpo está acostumado em execução, não é no blá, blá, blá. Ele executa. Então, por isso que toda vez que abre uma live, eu falo exatamente disso, para vocês entenderem isso. Entra lá no site depois, dá uma olhadinha, que tem toda a parte de metodologia, como funciona, etc, etc. Ok? Então, terminada essa parte, eu quero apresentar para vocês a Bia. Apesar dela ser pequenininha, porque ela está escondida ali na câmera, mas apesar dela ser pequenininha, essa mulher é gigante. Pensa alguém gigante na área de logística. Começou bem cedo, muito cedo. Talvez algumas pessoas, quando tinham 13 anos, estavam brincando de alguma coisa, elas estavam brincando de logística. Então, assim, pensa alguém que começou cedo. Então, assim, empresária, empreendedora, logística, professora, escritora, palestrante, investidora e por aí vai. Atuou em uma das maiores empresas de consultoria do mundo, na área de supply chain business. Ela é fundadora e atual CEO da GCDV, que é o Grupo Cadeia de Valor. Lidera, junto com ela, diretamente com ela, um time de mais de 20 profissionais seniors na operação em negócios e projetos logísticos, supply chain management e outros projetos de educação, tecnologia, comunicação, e faz várias missões técnicas, tanto nacionais quanto internacionais, do tema, tá? Ela é sócia investidora em negócios e empresas nas áreas de tecnologia, educação, alimentação e beleza. Em 2013, idealizou a maior comunidade logística e supply chain da América Latina, com o nome de Logísticos Oficial, que, pasmem, tem ali beirando os 200.000 lá dentro. Então, pensa, por isso que eu estou falando assim, que ela é gigante. E não dava para colocar 2 pessoas para fazer essa live. Primeiro porque ela fala muito, eu não vou brincar com ela agora, mas primeiro porque ela fala, mas ela conhece muito do tema. Então, isso dá uma diferença, uma dinâmica muito boa para a gente discutir isso, tá? Então, essa é a Bia. Boa noite, Bia. Seja bem-vinda. Boa noite, tudo bom? Obrigada, Claudinho.
Obrigada, Roberto. Obrigada pelo convite. Eu espero contribuir um pouquinho com vocês sobre esse tema. Que eu não entendo muito, não. Entendo um pouquinho. Você encheu minha bola aí, entendo um pouquinho. Mas um pouquinho que eu sei, eu venho compartilhando aí nos meus espero que não pareça, mas nos meus quase 20 anos atuando aí na área, como você bem disse no início. Muito bem-vindo, muito legal. A ideia, Bia, o que a gente vai fazer? A ideia é bater, é um bate-papo. Eu anotei algumas perguntinhas aqui só para porque senão, se eu não anoto isso, nós vamos ficar até amanhã falando, né? Então, umas perguntinhas para dar a dinâmica disso, para o pessoal entender logística, o cenário e blá, blá, blá. Eu quero que as pessoas entendam isso da minha cabeça aqui. Por exemplo, logística, a cabeça de todo mundo é o tal do transporta para cá, armazena para lá, e não é isso que eu quero discutir aqui, porque isso daí é elementar, né? Então, é discussão de logística como centro de operação. Então, eu vou te fazer algumas perguntas, e aí você fique à vontade para falar. É tão importante, gente, a questão de logística e a gestão de risco nela. Antes de eu fazer uma pergunta aqui para a Bia, para vocês entenderem, eu sou apaixonado por empresas que têm brilhantes gestores. Por exemplo, uma Via Varejo, ela é brilhante na operação dela. É brilhante. Pensa uma empresa brilhante. E eu não ganho nada para falar disso dela, porque não tem nada a ver, mas é uma empresa brilhante porque ela está hoje capitalizada com quase 10 bi em caixa, tem uma operação que, quando começou o Covid, tinha 85%, 90% das lojas fechadas, e inverteu a posição toda, e hoje fatura muito mais do que faturava antes com toda a posição aberta. Então, assim, sabe o que é gestão de risco, sabe o que é gestão de planejamento e sabe fazer a diferença. E pensem, isso é um mercado de online que hoje no Brasil deve beirar 5% a 6%. Você imagina quando esse mercado for para 10, 20, 30%, o tamanho do monstro de uma Via Varejo. Mas por quê? Porque planejamento, gestão de risco, tudo isso concatenado, funcionando, é muito bom isso. Então, o que eu quero discutir? Então, Bia, o que eu queria te perguntar? No seu ponto de vista, o que é logística, se isso tem a ver com sobrevivência e se gestão de risco e logística deveriam estar de mãos dadas, caminhando sempre? Legal. Bom, eu gosto sempre de começar com uma introdução que ela é bastante básica, que é o conceito do que é logística, né? Como você bem me apresentou no início, eu comecei a trabalhar nessa área muito cedo, então, basicamente, eu caí de paraquedas, com 14 anos de idade, e eu era vendedora, né? Então, eu vendia tudo que tinha dentro da loja para poder vender. Era uma loja que ficava dentro de um shopping, e uma das características das lojas que estão dentro do shopping, sem contar as grandes redes, né? Sem contar as grandes marcas, os grandes key accounts, né? Tipo C&A, enfim, as outras lojas, elas são pequenas. E eu, sendo vendedora, eu ganhava comissão, né? Eu ganhava comissão por tudo que eu vendia nessa loja. E eu gosto sempre de começar por aí, para as pessoas entenderem que a logística, ela está presente em tudo que a gente faz na nossa vida. Desde o momento que nós acordamos até o momento que nós vamos dormir, nós estamos fazendo logística. E sob uma ótica de como eu comecei, eu precisava vender aqueles produtos que ficavam muito entuchados dentro de uma loja pequenininha, né? Era geralmente muito pequena as lojas naquela época. Porque quanto mais eu vendia, mais eu ganhava comissão, certo? Esse é o raciocínio lógico. Mas como você faz para desovar todos os produtos de dentro de uma loja se você não tem condições de ter o domínio da gestão da empresa como um todo, né? Então, eu precisava vender, e quem é que compra? Os clientes. Para os clientes comprarem, eu precisava ter uma força de marketing bem integrada, uma força de distribuição bem ajustada para que a fábrica, a indústria não me entuchasse de produtos no qual eu não conseguiria fazer giro. E aí eu tive a brilhante ideia de começar a vender aqueles produtos que os clientes consumidores não estavam comprando para outros lojistas. Então, foi aí o meu primeiro pontapé
em logística, considerando o fato que naquela época, com 14 anos de idade, nós não tínhamos internet banda larga no Brasil, né? Estou falando aí de 1997. A banda larga, provavelmente você deve se lembrar, começou aí pelo ano de 2000. Então, esse avanço tecnológico das mídias, né? Essa comunicação que a gente tem aqui hoje em real time não acontecia naquela época e ninguém sabia o que era logística, inclusive eu. As pessoas achavam que logística era o fato de operacionalizar qualquer produto, né? Fazer os produtos chegarem e transportar. Era só esse o conceito básico. Inclusive, ouvindo o Roberto Alonso falando tão bem da FIA, no qual eu tenho muito orgulho, porque é uma das instituições que eu mais admiro em termos de bagagem de conteúdo, bem alinhado com tudo que eu venho acompanhando, naquela época não existia nenhum curso de logística. Esse assunto de logística, bem como esse assunto de gerenciamento de risco, estava entranhado nos cursos de administração. Então, você aprendia a concepção de administração de empresas, do gerenciamento estratégico, do planejamento em si, gestão de risco, obviamente, também ia ali no mesmo bolo, né? Mas você não sabia o que era logística e isso dificultava bastante essa base educacional, né? Bom, eu comecei a desovar esses produtos, né, de dentro da loja e eu comecei a fazer um negócio chamado canal de distribuição de vendas e marketing. Ou seja, eu abri um novo canal. Então, era uma loja física que tinha uma marca forte, mas ela era pequena em sua proporção, né, dentro de shopping, que é assim que acontece. E eu precisava fazer aquilo girar, né? E foi aí o meu primeiro avanço na logística, Claudinha. Eu estou contando tudo isso porque eu estava vendendo lá e chegou um diretor de uma multinacional, uma grande indústria de bens de consumo, e falou assim, você sabia, mocinha, que o que você está fazendo é logística? Eu falei, sim, eu trabalho em loja. Então, tamanho era o meu desconhecimento de um assunto que ele é tão importante e impacta numa ótica que poucas pessoas enxergam, que é a ótica da sobrevivência. Eu estou aqui agora falando com talvez um pouco mais de 100 pessoas, agora, mas num potencial muito maior, onde eu daqui a pouco vou ter que terminar para eventualmente fazer uma refeição, eu vou ter que me programar para eventualmente fazer 1, 2, 3, 15 reuniões amanhã, eu vou ter que ter uma gestão para que os produtos não faltem na minha casa, porque a partir do momento que tudo isso me falta, eu começo a ter dificuldades em quê? Em sobreviver. Então, eu costumo dizer que logística não é uma questão de você pegar um produto aqui e levar até este lado, apesar que esse é o cerne do negócio. Mas eu costumo dizer que logística é uma questão de sobrevivência. Qual sobrevivência? A minha, a sua e a de todos nós, no mundo que está cada vez mais globalizado, cada vez mais em crescimento, com uma população global ultrapassando a casa dos 7,8 bilhões de pessoas, e conforme as Nações Unidas, né, sempre divulga aí, essa mesma população vai chegar em 11,2 bilhões de pessoas em 2100. Ou seja, é muita gente consumindo muitos produtos, não só a agendinha que a Bia vendia lá e que precisava desovar para o mercado girar, mas é muita gente consumindo recursos naturais, né? Recursos naturais, consumindo produtos para quê? Para sobreviver, água, comida e etc. Usando os recursos para se deslocar, para se movimentar. E dentro de todo esse universo, a gente tem ali os consumidores que estão cada vez mais usando toda essa cadeia de valor, toda essa cadeia de abastecimento para se manterem vivos. E o pior, eles não sabem que eles estão consumindo logística e que eles precisam de logística para sobreviver. Então, essa introdução ela é muito importante porque as pessoas ainda acham, e essa, na minha opinião,
é uma das maiores dificuldades e gargalos de gestão de risco que a gente tem hoje sob a ótica da organização e sob a ótica de nós pessoas, sociedade, no mundo cada vez mais fervilhando. Você tem exemplos, Bia, de gestão, assim, exemplos rápidos assim, de gestão de risco, considerando a logística para as empresas e para as pessoas? Né? Você tem alguns exemplos para ir soltando para a gente? Sim, uma das coisas que, complementando ainda esse assunto do que é logística, é muito preocupante que as pessoas e as empresas ainda não visualizaram o poder da logística. Mas eu entendo por quê. Porque, como eu disse, né, principalmente aqui no Brasil, a nossa base educacional de logística é ensinar aquele cidadão, aquela pessoa que está entrando no mercado que logística é só transportar. Vou te dar um exemplo rápido sobre isso. Você entra dentro de uma escola de ensino fundamental, ensino médio, né, que é o colegial ali, e você pede para o pessoal dentro da sala, quem quer fazer administração de empresas? Quem quer fazer quem quer fazer medicina? Quem quer fazer logística? Fica aparecendo aquele Ou seja, essa é uma preocupação muito forte aqui no Brasil, a questão de você não entender o que é logística, diferentemente de outros países, como a Ásia, Estados Unidos e Europa, que já colocam o assunto de logística na base da educação logo nos primeiros anos. Então, você aprende educação financeira, você aprende empreendedorismo, você aprende técnicas de administração e você também aprende logística. Por quê? É o motivo de toda empresa sobreviver. Não importa se ela produz ou se ela vende algum tipo de serviço. A gente faz logística em todos os elos da cadeia de valor. Dando alguns exemplos, a produção de alimentos e utensílios, no geral, você precisa de logística. Na entrega das comidas na sua casa, aí, no conforto do seu lar ou nas empresas, você precisa de logística. No médico e no remédio que chega lá no hospital, você precisa de logística. Na dispensa das nossas casas, você precisa de logística. Na água e todo tipo de líquido que a gente bebe, tem muita interferência logística. Na roupa que você, todos nós vestimos, tem muita logística. No transporte que você se locomove, tem muita logística. Ou seja, na sua vida, o tempo todo, no mundo, em todo lugar, a logística, ela se faz presente. Isso é uma coisa boa e, ao mesmo tempo, uma coisa muito ruim, porque considerando que a gente tem desníveis de conhecimento do que é o real potencial da logística, isso acaba interferindo na gestão das organizações, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Se você colocar o assunto, o que é logística, e o assunto, o que é gerenciamento de risco, colocar todas as áreas dentro de uma sala, o líder da empresa, o dono da empresa, a pessoa de marketing, a pessoa de vendas, a pessoa de finanças, jurídico, RH e logística, e perguntar para essas pessoas qual é a percepção dela de risco, cada um vai enxergar sob a sua ótica. E se você for um pouquinho mais longe e perguntar para essas mesmas pessoas o que é logística, a gente vai se deparar com o grilo, que é o grilo. Não sei o que é, não sei como sobrevive, não sei o que faz, eu acho que é trabalhar em loja, ou eu acho que é transportar algum produto e serviço. Então, esse é um assunto que eu venho me especializando, não de alguma teoria que eu li, mas em tudo que eu venho me acompanhando, desde o momento que eu caí de paraquedas lá na loja, que depois eu fui trabalhar na multinacional, uma indústria de bens de consumo que precisava transitar todo esse universo, e que também, mais tarde, eu fui trabalhar em uma das maiores empresas de consultoria de projetos de logística e supply chain, que colocava sempre a logística sob essa ótica de sobrevivência. Então, a minha escola foi basicamente sempre ter que ficar igual extraterrestre, indo em cada país e olhando como que aquela empresa, por exemplo, aquela indústria do segmento de alimentos vai conseguir
fazer com que o produto que ela vende tenha um impacto positivo, seja para o business, seja para o valuation da empresa, e como que aquilo vai ter que ser transitado dentro de toda uma cadeia de valor. Porque sabe qual é o problema, Claudinho? O efeito da incerteza. Então, gerenciamento de risco é você administrar o efeito da incerteza. Então, até 4, 5 meses atrás, enquanto ninguém sabia o que poderia acontecer, muito menos eu estava em Nova York participando de um dos maiores eventos do mundo, onde a terceira maior delegação é a delegação da China. E aí eu comecei a conversar com essas pessoas, tinha várias pessoas lá e tinha um pessoal muito grande do Alibaba, que é um dos maiores marketplaces do mundo hoje, ali pau a pau com a Amazon, maior do que a Amazon, e poucas pessoas sabem. Mas eles estavam falando que estava um burburinho lá de que talvez um novo vírus poderia interferir na situação. Eu percebi o aumento de todo mundo usando máscaras e eu perguntei para eles, nossa, vocês estão usando bastante máscara, né? Mais do que o normal. Eu que participo já há 10 anos desse evento. E aí eles falaram, sim, é porque está acontecendo um negócio aqui. Ou seja, eu não sabia que o vírus, que o Covid, chegaria nessa proporção. Mas eu tive uma noção, que é a mesma noção que eu falei para você. Quanto mais gente no mundo, quanto mais gente consumindo recursos naturais, uma hora essa bomba explode. Com certeza. É por isso que você vê grandes empresários no mundo inteiro, de Bill Gates a Elon Musk, a Richard Branson e a milhares de CEOs e presidentes, investindo em expansão dos seus negócios em outras dimensões, no sentido de outros países, outros universos, outros lugares para você explorar. Porque a Terra, ela vai chegar num limite e quando ela começar a chegar nesse limite, a gente vai ver se potencializar o que tudo já está acontecendo. Catástrofes naturais, desastres ambientais, barreiras alfandegárias. Em São Paulo, quando os caminhoneiros começaram a parar, e o Brasil inteiro parou naquela última greve dos caminhoneiros, que foi um reflexo de dominó, Brasil parou. Então, você imagina como que a logística é a única área que vai fazer com que, no momento de Covid-19, ou no momento de greve, ou no momento de catástrofe natural, porque todos nós estamos consumindo muitos recursos, consigamos sobreviver. Então, é um assunto que eu gosto de colocar nessa dimensão, porque aqui, especialmente no Brasil, ninguém fala. Eu te falo seguramente, eu já inclusive comentei isso com você, que 99,9% das universidades brasileiras não dão a devida atenção em levar esse conhecimento sob uma ótica mais estratégica. O que faz com que eu fique muito preocupada, e esse foi um dos principais motivos que, em 2013, eu lancei o Logísticos Oficial. Porque eu queria levar esse conceito do que é realmente logística, de qual o potencial da logística sob essa ótica, que é talvez a única que importa, né? Como vamos sobreviver como pessoas, como sociedade e, consequentemente, como empresas, como os business, os negócios, as grandes corporações no mundo inteiro. Então, essa é uma reflexão que, às vezes, quem me ouve falar acha bastante alarmista, acha um pouco impactante no início, às vezes até sofre um pouco de preconceito por ser mulher, falando sobre isso, sobre uma área que é dominada aí praticamente pela massa masculina, mas deixando essas origens e toda essa discussão de gêneros de lado, porque nada disso me importa, a gente precisa se adaptar e a gente precisa criar uma resiliência para se adaptar ao que vem acontecendo. E essa parte de gerenciamento de riscos nada mais é do que você administrar o efeito da incerteza. Então, as empresas que você mais pode observar que têm vantagens competitivas
Esse exemplo, Amazon, Adidas, Nike, que são segmentos, por exemplo, Adidas e Nike, que não são de primeira necessidade, ou seja, não tem a ver com sobrevivência. Empresas assim acabam se tornando competitivas mesmo em momentos de crise, porque conseguiram integrar um plano de risco e de gerenciamento, de planejamento, com a logística e o supply chain management. Rotas diferentes, né? Rotas alternativas, modelos diferentes o tempo inteiro. Exatamente. E aí, sem contar também coisas que você precisa pensar, por exemplo, os maiores custos do mundo hoje. Então, hoje a gente tem custos que eles estão ligados diretamente à logística, que é motoristas para poder levar o produto para você de um ponto para o outro, que está sendo substituído esse custo por veículos autônomos. Então, as pessoas acham que a tecnologia ela não está ligada com o cerne da logística, mas ela está diretamente e atuando nessa redução. Você vê o custo de combustível e, por isso, essas iniciativas de veículos elétricos cada vez mais fazendo sentido. Não é porque é bonito, não é porque é sustentável, não é porque é socialmente sustentável, é porque realmente reduz um dos 3 maiores custos do mundo. E o terceiro custo são as produções nas fábricas, né? Cada vez mais consumindo recursos. E aí você vê o detalhe da impressora 3D, as pessoas cada vez mais produzindo as suas necessidades, as suas roupas, os seus utensílios e até comida com as impressoras 3D. Então, quando você analisa por essa ótica, você realmente fala: oh, meu Deus, logística realmente não é nada daquilo que sempre me ensinaram. Que sempre me ensinaram. E aí você se sente um tremendo de um imbecil, porque ninguém nunca te falou que se você tivesse um bom planejamento logístico de supply chain management alinhado com uma gestão de risco, ou seja, você tentando administrar esse efeito da incerteza, você conseguiria crescer em momentos adversos, que é o que a gente está vivendo hoje. Eu estou usando o Covid, mas tem milhares de coisas que acontecem. Tem um monte disso. E eu vejo, né, é verdade, Bia, porque eu já fiz alguns projetos que eu perguntava para a pessoa assim: imagina que a estrutura de transporte é bem pesada e usa aviões, e aí usa caminhões e tal. E aí você faz a seguinte pergunta: como a parte diesel é o maior volume de custo daquela operação? A pergunta básica é: você redeou essa operação? Você comprou alguma coisa de futuro de diesel? Como é que você montou essa estratégia de gestão de risco para isso? E a pessoa te olha que nem um astronauta, né? Que ela não sabe o que ela achou que era só entrega, era só o caminhão que leva, o avião que vai levar, mas não tem o conhecimento nem do processo do risco. E passa batido isso. É o que você acabou de falar. Deve ter riscos, né? Você tem de cabeça, assim, quais seriam os principais riscos que as empresas precisariam ficar com uma lâmpada de alerta de logística? Riscos que estão em logística que deveriam estar na gestão de risco. Sim. O primeiro deles, como eu falei, é realmente o acesso ao conhecimento do que é realmente logística sob essa ótica estratégica, né? Então, como eu te falei, se você colocar dentro de uma sala todos os pilares da empresa, né? O dono, o líder, o gerente de marketing, o gerente de operações, a pessoa de RH e etc., e perguntar o que é logística e perguntar o que é gestão de risco, cada um vai dar uma opinião com base naquilo que conhece. E esse é um dos maiores perigos, essa falta de conhecimento estratégico de que a logística ela pode e é motivo para que a sua empresa dê lucro, para que a sua empresa aumente o valuation, para que a sua empresa consiga ter uma distribuição alinhada no momento do perrengue e no momento, principalmente, que o cliente consumidor quer comprar. Em qual canal ele escolher. Então, essa questão de conhecimento eu sempre coloco como em primeiro lugar. E aí, os outros, eles estão sempre ligados à operação e administração
do business. Por exemplo, cada país tem uma característica diferente, mas vamos falar aqui de Brasil. A gente tem hoje uma elevada incidência de roubo de carga. É demais. Então, quando você coloca ali o seu caminhão na estrada, seja ele próprio ou seja ele terceirizado, essa administração que a gente chama de GR, de gerenciamento de risco, ela precisa estar ali em real time sendo acompanhada, senão vai dar pau. O Brasil não é para amadores. É por isso que os gringos, as empresas multinacionais de outros países, têm muita dificuldade em virar essa chave de logística e transporte e distribuição quando vem para cá. E eu adoro, porque é quando eu mais ganho dinheiro, porque, de novo, eu fui ensinada, né, a desenvolver projetos de logística e distribuição, colocando o gerenciamento de risco, considerando os vários aspectos regionais e locais de cada país, de cada estado, de cada região. Então, essa parte de incidência de roubo de carga é muito alta. Vou dar um exemplo rápido de como as empresas não têm a menor noção dessa parte de integração. Você, uma indústria, eu tenho vários clientes nesse formato, que tem a sua frota própria, alguns caminhões, é obrigada a ter um contrato de gerenciamento de risco com uma seguradora, dependendo do produto que você movimenta. Não precisa ser um produto de alto valor agregado. Hoje, se você tem uma incidência de um valor X, você já tem que ter uma seguradora para fazer o gerenciamento de risco da sua operação de frota própria. Porém, as empresas elas estão cada vez mais terceirizando com outras transportadoras para fazer o complemento do canal de distribuição. Exemplo, você tem a sua frota para administrar aqueles clientes que têm loja em tais locais, então a sua frota própria atende. Mas você tem canais de internet, por exemplo, se você vender na internet, você precisa ser abastecido com uma transportadora terceirizada. E aí a transportadora terceirizada também tem o quê? Um gerenciador de risco, um seguro de carga para aqueles caminhões. Quando você põe na balança esse custo logístico do GR, você paga aqui e você paga aqui. Por quê? Você não precisaria fazer isso, pagar duas vezes a partir do momento que você tem um contrato com uma frota própria pequena, mas que você poderia incorporar naquela pequena parte do transporte terceirizado. E o que eu sempre vejo, Claudinho? Custo em cima de custo. Empresas pagando 2 gerenciamento de risco. Surreal. Porque não mensuram. Então, é esse um dos milhares de exemplos que eu poderia te dar nesse sentido quando a gente fala de incidência de roubo de cargas, né? Custo em cima do custo porque não tem integração. Isso. E geralmente não tem integração porque a pessoa do financeiro ou o dono da empresa não olhou, porque determinou para a área de logística olhar. E a pessoa de logística tem uma visão muito o quê? Operacional e não 360 do business. Isso, só as cargas. Então, esse é um dos motivos também, fora acidentes nas estradas, que a gente sabe que é um problema que reúne várias causas e tem várias consequências para as empresas, principalmente aqui no Brasil, onde o plano diretor de logística no Brasil está defasado há 20 anos. Eu falo porque quando eu tive acesso ao primeiro plano diretor de logística no Brasil e transporte, era um número, e aí agora eu sempre acompanho e é o mesmo número, ou seja... Que sensacional isso! Ninguém olha, porque ninguém olha, e pior... Quando você pergunta para alguém da base de desenvolvimento econômico, para os ministros e etc., e eu já fiz essa pergunta, inclusive ano passado, eu fui bem cara de pau e levantei a mão numa palestra para o ministro de Desenvolvimento Econômico de Logística e Transporte, se ele sabia quantos países existiam no universo, ele deu aquela gaguejada básica. Sabe aquela gaguejada básica? Eu falei, bom, eu nem vou perguntar quantos estados e municípios e qual é o investimento malha férrea na nossa malha férrea, porque eu acho que ele não vai conseguir me responder, porque eu entendi.
você saber quantos países existem além do seu umbigo é um dado importantíssimo para que você consiga atualizar o seu plano diretor de logística nacional. Então, é um negócio mesmo de base, né? A base do seu plano estratégico, é a base de uma pancada de coisa que vem na lateral, né? É exatamente isso. Você imagina, estou pensando aqui, do jeito que era o Brasil, que está o Brasil, né? E a gente pega o efeito Covid, deve ter dado uma chacoalhada razoável na estrutura, porque aqueles que fizeram a lição de casa de gestão de risco e colocaram logística lá dentro, beleza. De via varejo que eu falei, a VVVAR. Mas aquelas que não fizeram isso, um monte de pepino, né? Porque vende, não consegue entregar, isso dá risco de imagem, risco de um monte de coisa, né? Então, deve ter tido um quebra-quebra e uma não entrega, fora o resto de processo, porque a cadeia toda dá problema, né? Não é só a cadeia que está lá o consumidor 4.0 da vida, mas é todo o resto que dá problema, né? Exatamente. Ver essa parte, já passando o Covid, vamos imaginar que o Covid já é mais 30, 60 dias, temos 100 dias úteis para acabar o ano, então não tem muito o que inventar, né? Então, mais 30 dias, como é que você vê essas empresas e como é que elas estarão nessa gestão de risco? Será que acordaram e vão começar a colocar logística para dentro, olhar a gestão de risco, empurrar os negócios para cima? Eu acho que tem muita gente, pessoa física, querendo fazer muita coisa e esbarrando na pessoa jurídica por conta, muitas vezes, de complexidade de cultura interna, né? Mas eu acredito que o sucesso de toda e qualquer organização que é estática é feita por pessoas, e essas pessoas elas podem deter de tecnologia. Eu gosto sempre de dar exemplos de que as empresas que estão surfando nessa onda do Covid, que não é a primeira pandemia nem a última que a gente vai ter, isso eu já falo antes de vir Covid, etc., porque, de novo, eu fui preparada para ficar esperta com esses perrengues que acontecem, porque é dados. E dados é o novo petróleo. Quanto mais dados você tem de tudo, mais você consegue administrar para o seu negócio. Essas empresas, por exemplo, citando algumas, Mercado Livre, a própria Amazon chegando aqui com força, já preparando a sua entrada há muito tempo. Magazine Luiza com a nova evolução de novos canais, ou seja, vou atender o meu cliente não só nas minhas lojas físicas, vou atender o meu cliente no canal online também. Ao mesmo tempo, empresas como Nestlé, empresas como Unilever, empresas que têm uma massa de bens de consumo, de produtos de primeira necessidade, se preparando para esses momentos. O que acontece é que, quando você coloca todo mundo dentro dessas organizações que eu citei, cada um tem uma percepção diferente. E aí vence o líder que realmente coloca a logística numa integração 360, não só colocando gestão de risco, porque planejamento a gente não faz para acertar sempre, e sim para errar menos, isso é fato, né? Quando você vê essas empresas buscando essa integração, esse 360 de todas as áreas, considerando que ninguém pode marketear aquilo que não tem condições de entregar, ninguém pode vender aquilo que vai custar muito caro, o pessoal entrega todo o custo, que é o que está acontecendo agora, e não ao custo certo. Todo mundo querendo abrir loja na internet, porque as lojas físicas fecharam. Todo mundo querendo entregar, utilizando o iFood, Rappi e motoboys próprios, sendo que nunca usou esse modelo de distribuição. Exatamente. Todo mundo correndo atrás, desculpa o palavrão, do rabito, porque simplesmente foi pego desprevenido, mas os dados estão aí. Quais são os dados? População cada vez mais em crescência no mundo inteiro, consumindo as coisas, vai dar pau. Essa é a única certeza que a gente tem, é uma certeza tão mais certa do que a morte, entendeu? Então,
esses exemplos de empresas que conseguem fazer essa integração de conhecimento, logística estratégica, logística operacional, uma visão de estruturação de canal. Hoje você não consegue mais só vender e atender o cliente consumidor, que todo mundo fala consumidor 4.0, cliente 4.0, budget, tudo isso é budget, isso é tudo estratégia de marketing para ficar mais bonitinho quando você fala que o cliente está evoluindo. O cliente sempre está evoluindo, porque nós somos seres humanos, somos seres racionais, não somos irracionais, então a gente vai evoluir. O cliente, ele se torna o decisor da onde ele quer comprar, como ele quer comprar e quanto ele vai pagar. Cabe às empresas, a partir desse entendimento dos clientes, de comportamento de consumo, ter cada vez mais dados. É por isso que todas as maiores organizações do mundo que têm dados, que é o novo petróleo, conseguem se adaptar muito melhor em cenários adversos, né? Então, eu sempre falo que a gestão de risco, gerenciamento de risco é o sangue, logística é o corpo e todas as outras áreas são os órgãos que fazem com que essa engrenagem consiga, de novo, não eliminar potenciais riscos, porque eu acho que a gente não tem que trabalhar para isso, não somos deuses, a gente não sabe o que vai, ou pelo menos ainda não chegaram os extraterrestres aqui com uma inteligência, uma capacidade de falar o que vai acontecer no mundo, mas enquanto a gente não tem essa capacidade de extraterrestre, de Deus, a gente precisa trabalhar no efeito da incerteza. E trabalhar esse efeito de incerteza não é uma coisa que você faz, nossa, vamos todo mundo para o lado agora, ferrou tudo, fechou todas as vamos todo mundo para o lado. Então você vê essas empresas crescendo, tipo Magazine Luiza, tipo QueirogaNova.com, que você falou, tipo Amazon, enfim, todas as empresas que não estão parando, Mercado Livre, que cresceu 112%. Ai, por que o mercado? Nossa, o mercado... Não, porque o dono da empresa, posso falar isso com propriedade, porque conheço, o dono da empresa coloca a logística num patamar elevado. E aí, quando ele bota todo mundo dentro da sala, ele não é um marketplace de vendas, ele não é um e-commerce, ele é uma empresa de logística. Assim como a Amazon comprando todas as operações do Whole Foods, que é o maior supermercado de orgânicos do mundo. Por quê? Porque eles são foda? Não, porque a Amazon virou uma empresa de logística. A Amazon virou uma empresa que precisava dos pontos físicos do Whole Foods para poder fazer com que a sua distribuição chegasse no cliente final. E tudo isso tem muito gerenciamento de risco. É gerenciamento de risco a todo mundo. Eles não vão eliminar o meteoro. Eles não vão eliminar os extraterrestres invadindo o nosso planeta. Eles não vão eliminar a greve que eventualmente pode acontecer. Eles não vão eliminar um novo vírus que vai surgir, porque é uma mistureba danada o tempo inteiro. Eles podem atuar no efeito dessa incerteza. Atuando nesse efeito dessa incerteza, eles conseguem visualizar, não 100%, porque, de novo, não somos deuses, né? Somos seres humanos, mas eles conseguem se preparar muito melhor. Então, essa é a minha percepção, que, a princípio, quando eu falo assim, em vários eventos no mundo inteiro que eu tenho oportunidade de participar, eu gosto de sentar ali na primeira cadeira e esperar o momento de levantar a mão para perguntar se o que a pessoa está falando em relação a qualquer assunto, qual a visão dela de logística. Porque eu acho que esse é o futuro do mundo, principalmente essas pessoas que estão chegando no nosso mercado e que não têm a menor ideia do que é logística, consequentemente não têm a menor ideia de prevenção de risco e principalmente porque nunca ninguém, só para finalizar, Claudinho, vai fazer planejamento para acertar, e sim para errar menos. Com certeza, com certeza. E cada vez mais. E se não acordarem com isso, que nem a gente brinca, ela está fadada à morte, porque não adianta. Se ela não tiver gestão de risco, não adianta olhar para o lado e falar assim, mas o cara teve sorte.
Cacete, o cara trabalhou, o cara montou a operação, não é que teve sorte. O cara trabalhou, montou a gestão de risco, encaixou as peças e as peças se combinam e andam. Mas é que fica aquela história assim, o cara teve sorte, mas também o mercado do cara, é por isso que cresceu. Não é. É porque ele enxerga as incertezas. Porque, lembra, os dados, quando você mastiga eles, na linguagem bem popular, vai gerar o quê? Um monte de insights, um monte de sinais, um monte de coisas que você vai conseguir fazer a gestão perfeita. Agora não, o cara não tem dado, não tem isso, não tem aquilo, não faz a gestão de risco, também não entende logística, aí ficou beleza, né? Ou seja, não consegue ir para frente, não adianta. Não, mas é isso mesmo. E a vida te dá sinais para tudo. O tempo todo, né? Olhando para esse lado mais alusivo, que eu acredito muito, a vida te dá sinais o tempo inteiro. Seja uma empresa pequena, média ou grande, quando você vê um cliente reclamando, alguma coisa está acontecendo. Às vezes ele é chato mesmo, e eu acho que cliente tem que ser chato mesmo, e a gente tem que entender esse sinal e olhar para dentro do nosso business. Olhando pela ótica de Bia, empresária, que bom que tem muito pau aqui no Brasil. Eu nunca cresci tanto fazendo projeto de logística nesse momento, principalmente porque eu não cobro para fazer o projeto. Eu entro sem cobrar e ele me paga o valor do que eu ajudar ele a resolver. Mas olhando pela ótica de sobrevivência, que é essa ótica que eu bato que eu levanto a bandeira, é onde a gente tem que se preocupar. Porque aí a sobrevivência não vai ter empresa que salva, mas vai ter logística que salva. Não esqueça, o Covid não é a primeira pandemia, nem a última pandemia que a gente vai enfrentar por aí. E o conhecimento dá poder, né? E você sabe o que é engraçado, Bia? Que as pessoas têm uma dificuldade na parte empresarial, quando eu vou conversar sobre esse tema, seja logística, seja gestão de risco, seja um encaixado no outro, eles não conseguem entender, e é simples isso, hein? Que tanto logística quanto gestão de risco, entendendo que gestão de risco é uma coisa que abrange mais outras frentes, ok? E logística está aqui no estratégico, tanto um quanto o outro deveriam ser monetizados, ou seja, isso gera dinheiro, não ao contrário. Mas eu vou gastar naquilo lá, eu vou colocar um drone voando, vou colocar... Não, querido, você está investindo numa operação que vai te dar um retorno, você tem que entender isso, igual risco. Gestão de risco monetiza, gestão de risco gera caixa, mesma coisa com logística. Eu não sei qual a dificuldade de entender isso, porque isso é muito simples, na verdade, né? Você não acha? Básico, né? Mas é a base educacional. Tem uma imagem que eu acho que eu até te mandei essa imagem, mas por via das dúvidas eu coloquei ela aqui. Não sei se dá para vocês verem, mas o conhecimento é o poder. A gente tem uma plaquinha de água a 9 quilômetros para a esquerda ou para a direita. E você tem uma outra plaquinha do outro lado escrito H2O a 50 metros. E o caboclo tá aqui, ó. Cadê? Não dá para ver aqui. O caboclo tá indo ao contrário. a 9 quilômetros. Então, esse é o maior exemplo de como as empresas de qualquer tamanho, seja pequena, média ou grande, porque gestão de risco você não faz só em multinacional, você faz gestão de risco na sua vida, inclusive, né? Não tem a nossa mãe não falava, não vai sair, que vai chover. Aí tem um pouquinho de karma, né? Você não levava o guarda-chuva e chovia. Mas, enfim, é uma previsibilidade. Isso acontece na nossa vida. E eu acho que o conhecimento ele faz com que você tire as vendas dos olhos. Muita gente reclama, a minha empresa não dá lucro, eu não aumento o meu valuation, o acionista está muito chateado. Nossa, mas como é que eu vou integrar todo mundo e etc. Mas faça o exercício. Coloca todo mundo dentro de uma sala e pergunta para essas pessoas o que elas entendem como risco. Cada um vai dar a sua percepção de vida. A sua percepção de vida. Alguns vão falar, risco eu acho que é a empresa perder o cliente X. Risco eu acho que é a empresa não conseguir entregar naquele estado lá. Risco eu acho que acontecer uma catástrofe, um desastre natural, um vulcão em erupção, uma Covid-19. Esse é um risco. Cada um vai dar a sua ótica sobre o que é gerenciamento de risco e você precisa partir dessa ótica para delimitar uma matriz. E isso vale para qualquer área da sua vida.
se você não tem conhecimento e alinha isso no mesmo, em outras palavras, coloca todo no mesmo bolo, naquela direção, você vai ter sempre alguém pagando essa conta, escolhendo a plaquinha da água a 9 quilômetros do que a plaquinha da H2O a 50 metros e morrendo, que, de novo, né? Bia empresária é uma coisa, vou ganhar dinheiro com isso. Bia ser humano, que é onde eu me preocupo, porque o que é o dinheiro se eu não posso sobreviver? O que é o dinheiro? O que é você ter muito dinheiro no momento de Covid e você não pode sair de casa? E se não existissem empresas trabalhando já esse assunto para que a comida chegasse na sua casa, você morreria? É por isso que a gente vê esse avanço de todo mundo desesperado indo para o supermercado. Isso é histórico de comportamentos. Você tem o conhecimento de estudar a pessoa de origem que vai precisar consumir o produto ou o serviço, você consegue adaptar a sua cadeia de valor. E isso é o supply chain, que todo mundo acha que é logística e que todo mundo acha que risco está separado disso tudo. É verdade, é bem verdade isso. Não, muito bom, né? Disse esse tema, não dá para ficar umas 10 horas falando fácil. E a gente nem percebe que passa, né? Nem percebe. Deixa eu olhar meu tempo aqui antes que eu apanhe. Falta pouquinho. Agora, o que eu quero fazer? Eu acho que não vai dar para fazer uma vez só. Eu quero ver se tem uma tonelada de pergunta. Deixa eu ver aqui que o pessoal vai mandando no chat. Tem uma pergunta aqui que a gente já falou, mas eu acho que vale a pena a gente reafirmar ela, porque isso tem a ver com a pessoa. Então, a pessoa como agente da empresa tem tudo a ver com essa pergunta aqui, ó, que diz assim, que é o Luiz que mandou: como o profissional da área pode se preparar para as novas demandas e como você orienta quem está começando nisso? Não existe segredo, muito menos fórmula mágica, muito menos cartilha de beabá. Existe o ensinamento que ele é universal. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu consigo não seguir a plaquinha da água a 9 quilômetros. O conhecimento, ele dá poder para a gente. E as pessoas acham que todo mundo já nasce de bebê conhecendo tudo. E não é verdade. Lembre-se, não somos extraterrestres, não fomos invadidos ainda com tecnologia super avançada de transmissão de pensamento, não somos deuses. Vivemos numa realidade. Essa realidade exige que a gente busque cada vez mais conhecimento, e isso está acessível a qualquer pessoa. Todos os dias eu vejo o pessoal falar: não ganho dinheiro, ai meu Deus do céu, tô passando por perrengue, meu Deus, a minha empresa não está, perdi o emprego. É claro, hoje você entra, Claudinho, numa sala de aula para dar aula numa graduação de primeiro ano de qualquer curso. Você já tem que administrar uma turma que já tem 5.000 horas de Netflix ali. Você já tem que administrar... Eu sou da época que não tinha internet de banda larga, tá? Então... É isso. Entendeu? Eu sou da época que você pegava o CD da AOL e conectava, ficava... Depois o IG chegou em 2000 e lançou o primeiro provedor de internet no Brasil. E eu tive que virar chave, porque eu já trabalhava na consultoria, então eu já sabia como que isso funcionava em outros países. Mas para facilitar, é muito simples. O conhecimento, ele te dá poder. Você, Claudinho, vai andar com quem é triste. Você, Claudinho, vai andar com quem é infeliz. Você, Claudinho, vai andar com quem só fala besteira o tempo inteiro. A vida é feita de escolhas. Você pode escolher andar. Porém, você é a média das 5 pessoas que você mais se relaciona. Então, você tem que buscar conhecimento com as pessoas que você mais está próximo. Porque se você andar com gente infeliz, você vai ficar infeliz. Se você andar com gente que só fala besteira, você, consequentemente, vai falar besteira. Então, o conhecimento é uma via de mão dupla. Você busca. Torre de Babel, não sei quem acredita, mas eu acredito no conceito da história. Se você confundir as línguas,
você vai ficar refém se você não dominar essas línguas. Então, se você só tiver o conhecimento de uma língua, você vai ficar refém de entender tudo que tem de conhecimento no Brasil. Você não vai ver que existem muito mais coisas além do seu umbigo. Que pena que eu não posso mostrar o meu umbigo. Mas você tem que buscar o conhecimento além do seu umbigo. Isso é possível. Pobre, rico, nasceu em berço de ouro, não nasceu em berço de ouro. Qualquer pessoa pode tomar essa iniciativa. O problema é que ninguém quer. O problema é que é difícil. Enquanto aos 14 anos estava todo mundo na balada do Reggae Night na Robert Kennedy, da minha idade, na balada, eu estava trabalhando. E porque eu era fodona, porque isso aqui, eu já tinha essa visão? Não. Porque era a minha única forma de trazer dinheiro para dentro de casa, uma vez que eu não nasci em berço de ouro. Então, eu aprendi que o conhecimento, ele eleva, então tem que buscar. E o conhecimento, ele pode te potencializar e pode te trazer muitos benefícios financeiros, obviamente, mas principalmente os benefícios de você não morrer na praia no Covid-19. Não morrer no desastre, porque você vai... Obviamente, a gente não pode prever 100% o futuro, mas você pode trabalhar o efeito da incerteza. Excelente, excelente. Muito bom. Gente, Bia, chegamos ao finalzinho, hein? Ó, fez assim, ó. Tá vendo? Foi rápido, né? Eu queria te agradecer de todo o coração. Mega Ultra Blaster, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Você é amiga querida, então tá mais fácil. Eu agradeço, estou sempre à disposição. Obrigado. Eu só queria dar uma dica para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, que nós chegamos no nosso limite de horário, antes que eu apanhe diretamente do Alonso. E eu nem preciso falar que eu sou fã da FIA, né? Porque uma parte desse pequeno conhecimento eu absorvi na FIA. Verdade. Não esqueçam da próxima live, dia 10/3. Não esqueçam de entrar. Entre em todos os sites. Ó. Entra no site da FIA. Você vai ver uma tonelada de conhecimento, de conteúdo, tem um monte de lives. Entra no site da FIA Gere. Entra em todas as mídias sociais. Vai lá procurar a Bia. Você vai ver um monte de coisa que tem lá. Ela acabou de postar um material falando de logística. Você vai entender mais coisas de logística. Entra no site dela, dá lá Bia, você vai achar logísticos, você vai achar tudo de lá. Então, não me esqueçam disso. O que mais que eu tenho de recado para dar para vocês? Deixa eu ver. Falei isso. Ah, e a última coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte, além do muito obrigado e até dia 10/8 a decisão é sua, o risco é seu. Boa noite, gente. Obrigado. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite, pessoal. Boa noite, Claudinho. Boa noite, Bia. Muito obrigado. Foi um prazer estar ouvindo vocês. E há muito conhecimento, uma história linda. Parabéns. Obrigada, Roberto. Obrigada, Claudinho. Parabéns pela FIA.